Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é mais um conteúdo aqui do Brazilianing e hoje eu vou te ajudar com um erro muito comum que muitos estudantes de português cometem. Eu vou explicar a diferença entre a palavra bem e a palavra bom. É um assunto simples, porém, muitos estudantes avançados têm dúvidas, confundem essas duas palavras. Então, eu vou explicar para você como a gente usa de uma maneira simples para você entender e não errar mais. Tudo bem? Certo. Então, eu também queria te convidar para baixar a transcrição desse conteúdo. A gente tem a transcrição disponível, vou deixar o link aqui embaixo para você baixar a transcrição. Essa transcrição é gratuita e vai te ajudar a ver os exemplos que eu uso nessa aula, nesse vídeo, nesse podcast, e também vai te ajudar a melhorar o seu listening, porque quando você escuta e lê ao mesmo tempo, fica muito mais fácil assimilar a pronúncia das palavras e entender e falar português melhor. Por isso que é muito importante fazer o download da transcrição aqui embaixo, tá bom? E eu também quero convidar você, se você estuda português do Brasil e quer estudar comigo, a gente tem o clube de conversação que é muito essencial para quem quer desenvolver a parte mais importante do português, que é falar de verdade. Então, no clube a gente pratica, aprende vocabulário, melhora a fluência e a rapidez. Então, você vai falar português com muito mais confiança. Se você quer participar do meu clube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar na lista de interessados. O que é uma lista de interessados? É uma lista de pessoas que têm interesse em estudar comigo e nessa lista eu vou postar para você as oportunidades. Então, quando a gente tem uma turma aberta, uma turma começando, uma turma com promoção especial, então você fica nessa lista para você estudar comigo. Se não tem uma turma agora para você, a gente vai ter em breve. Então fica na lista esperando, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também. Então, duas coisas importantes: baixar a transcrição e entrar na lista de interessados. Vamos falar sobre a palavra bem e bom. Eu estou aqui com o meu material, o mesmo material que você vai fazer o download também. E a primeira coisa que é importante falar sobre bem e bom. A palavra bem, ela não tem uma variação, não é uma palavra que varia, tá? Não temos uma variação. Porém, a palavra bom, ela tem variação. Como assim? Feminino e masculino, singular e plural. Então, sempre que uma palavra tem variação, ela vai ter a opção feminina e a opção masculina, a opção singular e a opção plural. Então, bom, por exemplo, eu tenho bom e boa, bons e boas, feminino, masculino, singular e plural. A palavra bem, ela não tem variação, não varia, tá? Vai ser sempre bem. Sempre a palavra bem vai continuar como bem, ela não tem variações. Essa é a primeira coisa. E esse detalhe é bem importante porque quando você tem uma palavra que tem essas variações, significa que essa palavra se refere a outra palavra. Como assim, Dani? Quando eu falo o carro é bom, a palavra bom se refere ao carro. Se eu coloco carro no plural, os carros são bons, bons precisa estar no plural também. Então, sempre que eu tenho uma palavra que faz essa variação, feminino, masculino, singular ou plural, essa variação se refere à variação de uma outra palavra. E isso é muito importante. Significa que a palavra bom sempre se refere a um outro nome. Sempre se refere a um outro nome, tá? Vou dar outros exemplos. Ela é uma boa amiga. Ela é uma boa amiga. O carro é bom porque apresenta bom desempenho e boa qualidade. A viagem foi boa. A viagem foi boa. Então, a palavra bom e boa
Nessas frases se referem a uma coisa que foi dita antes, se refere a um nome. Então, bom e boa, singular e plural também, sempre se referem à qualidade de uma pessoa ou de algo. Por exemplo, a viagem é boa, ela é uma boa amiga. Então, lembra disso, a palavra bom e boa se refere à qualidade de um nome, qualidade de um nome de uma pessoa ou de um objeto, ou de uma situação, a viagem, por exemplo. Então, é importante você lembrar isso, lembrar das variações, porque vai ser mais fácil para você lembrar como utiliza essa palavra, tá bom? Então, vamos lá. A palavra bem, vamos falar um pouco agora sobre a palavra bem. A palavra bem, ela é bem interessante, porque ela é usada com o sentido de uma qualidade de uma ação. Não é a qualidade de uma pessoa, não é a qualidade de algo, de uma situação, é a qualidade de uma ação. Como assim? Quando eu falo, por exemplo, eu trabalho bem. Então, o bem está se referindo à qualidade do meu trabalho, à qualidade da ação trabalhar. Então, bem sempre se refere a um verbo. Não se refere a um nome, se refere a um verbo, porque um verbo é uma ação, ok? Então, por exemplo, ele fala português bem. Então, a ação é falar português. A ação de falar português, ele fala bem, tá? Então, é importante você lembrar, bem sempre se refere a um verbo, a qualidade, a forma como um verbo é feita, a forma como uma ação é realizada, tá? Isso é importante lembrar. Coloquei aqui alguns exemplos no material. Ele canta bem, mesmo sem nunca ter feito aula de canto. Então, ele canta bem. A ação de cantar, ele faz bem, ok? Apesar do acidente, eles estão todos bem. Então, eles estão bem, é o verbo estar. Então, o estado de alguém é o estado bem, tá? Então, também se refere a essa questão, quando a gente fala sobre estado, o estado que uma pessoa se encontra. Isso é muito claro quando a gente usa a expressão oi, tudo bem? Tudo está bem? Tudo está bem com você? Ou seja, o estado que você se encontra. Então, se você lembrar dessa expressão, tudo bem, você vai lembrar que a palavra bem a gente usa para perguntar, para falar sobre o estado que uma pessoa se encontra. Ou um objeto também, tá bom? Mas sempre referindo ao verbo, estado. Então, isso é importante você lembrar. Bom e boa, qualidade de uma pessoa, de um objeto, de uma situação. Bem se refere à qualidade de um verbo, qualidade de uma ação ou ao estado daquela pessoa, daquela situação ou daquele objeto, tá bom? Vamos ver. Tem uma outra forma de usar a palavra bem, que tá aí no seu material, eu vou ler aqui para vocês, que é quando a gente tem o sentido de modificar o sentido original de uma palavra. Como assim? A gente modifica o sentido original. Imagina que eu estou atrasada. Então, eu estou atrasada. A palavra atrasada tem um sentido original, né? Significa quando você está atrasado, quando você não está no horário. E eu posso mudar o sentido dessa palavra. Quando eu falo, eu estou bem atrasada. Eu estou bem atrasada. Nesse caso, a palavra bem enfatiza o sentido de atrasado, modifica o sentido de atrasado, deixa esse sentido mais forte, tá bom? Então, por exemplo, ele dirige bem rápido. Então, ele dirige rápido, ele dirige bem rápido. Nesse caso, a palavra bem tem o mesmo sentido de muito. Tem o mesmo sentido da palavra muito. Ele dirige muito rápido, ele dirige bem rápido. Quando eu falo, por exemplo, a situação é bem pior do que eu pensava. Então, tem um sentido de muito mais. É muito mais pior, né? É bem pior do que eu pensava. Então, a palavra bem é usada com esse sentido de enfatizar, modificar uma outra palavra. Por exemplo, o sorvete de cupuaçu
É bem melhor do que eu pensava. Bem melhor do que eu pensava, certo? Então, com essas dicas, com essas informações, eu espero que você entenda como utilizar bem e bom. Pratique muito, porque é importante aprender português e praticar. Tudo que você não pratica não se torna conhecimento prático, não se torna a fluência para você. Então, tudo que você aprende em português é importante você praticar, porque isso vai melhorar a sua comunicação na língua do Brasil. Combinado? Um último detalhe, um bônus desse episódio, antes da gente terminar, eu gostaria de falar somente uma coisa. A gente tem a palavra bom e a gente tem o oposto da palavra bom. O oposto da palavra bom é a palavra mal. Bom e mal, tá? E o oposto da palavra bem é a palavra mal, porém a gente escreve um pouco diferente. É a palavra mal com L no final. Então, bom e mal com U, bem e mal com L. Então, isso é uma coisa importante para você lembrar. Existem as duas palavras em português, mal com U e mal com L. Se você não sabe quando usar mal com U e mal com L, é importante você lembrar que mal com U é sempre o oposto de bom. Mal com L, sempre o oposto de bem. Por exemplo, ele trabalha bem, ele trabalha mal com L, tá? Então, isso é um detalhe importante que vai te ajudar quando você usar os opostos, certo? Então, não se esquece de seguir o Brazilianing em todas as redes sociais, inclusive aqui no YouTube ou no podcast. E também não esquece de fazer o download do seu material e entrar na lista de estudantes interessados. Eu vou esperar você lá, tá bom? Muito obrigada por estar conosco até aqui e até a próxima!